Convosco, a paz seja convosco, povo do Altíssimo, Dial. Nós queremos ainda dar continuidade ao nosso serviço de postagem. Na última postagem, eu falei sobre alguns símbolos que representava Ial, Ialcha, né? Eu citei, por exemplo, alguns símbolos. Entre eles, eu citei a luz do mundo, ele disse: eu sou a luz do mundo, né? O primeiro símbolo de Alcha é a luz, né? Ele falou: eu sou a luz do mundo, né? Então observe, eu sou a luz do mundo. Quando ele fala eu sou a luz do mundo, então nós temos que ir lá para aquela luz que brilhou pela primeira vez. Quando o Ial, o pai, Abe, disse: haja luz, e houve tarde de manhã o dia primeiro. E ao primeiro dia foi a luz, né? E ao fez então a luz brilhar, né? Haja luz, né? Quando ele fala haja luz, é uma referência ao Filho, pois o Filho, ele diz: eu sou a luz do mundo, tá bom? Então, quando a luz brilha, brilha no dia 1º do primeiro mês. Gênesis capítulo 1, verso 1. Quando ele fala eu sou a porta, aquele que entrar por mim, entrará e achará pastagem, né? Quando ele fala eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, salvar-se-á. Ele está se referindo também a ele como porta, mas ao mesmo tempo é uma referência também que nós temos na Bíblia, no livro de Gênesis 12, 8, verso 13, que é a arca, né? A arca da aliança, a arca da salvação, né? A arca do dilúvio, tá? Ela abriu a porta no dia 1º do primeiro mês, tá bom? Então, tanto a luz do mundo nasceu no dia 1º do primeiro mês, ali quando ele falou haja luz, era o dia 1º do primeiro, era o primeiro dia da criação, tá? Haja luz, era o primeiro dia. Então, nós temos que entender que era um mês eterno, né? Era um mês eterno, na eternidade, né? E ali nós temos o primeiro dia e a primeira vez que a luz brilhou. Quando Yahshua falou, eu sou a luz do mundo, ele está se referindo também àquela luz lá, tá bom? Que brilhou. Agora nós temos então ele falando que eu sou a porta, agora nos remete também à porta da arca, que salvou a humanidade no início. Foi o quê? Foi quem entrou pela porta da arca. Agora quem entrar por ele pela porta será salvo, tá bom? Então quem entrar por ele pela porta, tá? Isso é muito importante. E aí nós falamos então que ele também disse ele também disse ser, aliás, a profecia diz que ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, né? E Yohanan, João, tá? Tá no Evangelho como João, capítulo 1, verso 29, tá bom? Eis o cordeiro de Al, até do Pai, que tira o pecado do mundo, tá bom? Então o Pai, o nome dele é Ial, e o Filho é o cordeiro que tira o pecado do mundo, tá? Esse cordeiro que tira o pecado do mundo também, ele vem sendo representado desde a fundação do mundo. Ele é um cordeiro que foi morto. Ou seja, o cordeiro, todos os cordeiros que morria por ocasião, digamos assim, para a purificação da pessoa, para perdoar pecados, era sacrificado um cordeiro. E havia um cordeiro que morria uma vez no ano, no mês de abril, tá? No mês de Abib, que é chamado Abib na Bíblia, tá? E é chamado também, e significa abril também, tá? Abib. Abib é o primeiro mês da terra do Salvador, é o primeiro mês do ano, Abib, chamado Abib. Hoje também conhecido como Nisan, tá? Mas o nome bíblico é Abib, o hebraico bíblico Abib. No hebraico bíblico, Abib significa em português abril, tá bom? Então a palavra fala para nós que a Páscoa era o primeiro mês do ano, a Páscoa. E na Páscoa era pego um cordeiro e era sacrificado esse cordeiro. E esse cordeiro tinha que ser, só poderia ser perfeito se ele fosse macho de 1 ano de vida. Se não fosse com 1 ano, não serviria para o sacrifício da Páscoa, tá? Então, quando o povo saiu do Egito, eles tiveram que sacrificar um cordeiro e passar o sangue do cordeiro nos batentes, nos castilhos da sua casa, na entrada, naquele onde se coloca a porta, né?
ali é chamado Castilho em algum lugar, Vergas da Porta, tá? Então, outros lugares, Batentes, tá? Então, foi passado o sangue do cordeiro, mas todos os cordeiros tinham que ter 1 ano de vida e tinha que morrer naquele mês. Tinha que ter 1 ano e morrer naquele mês, que é o primeiro mês do ano, que é chamado Abib. Preste bem atenção, para ele ter 1 ano, que é 12 meses, e morrer nesse mês, que é o mês da Páscoa, é o primeiro mês do ano também, de acordo com a Bíblia em Êxodo, capítulo 12, verso 1, Deuteronômio, capítulo 16, tá? Verso 1. Então, ele precisaria ter 1 ano, exatamente 1 ano de vida. E para isso acontecer, ter 1 ano em Abib ou abril, ele precisaria nascer no abril passado. Então, aquele cordeiro, todos os cordeiros da Páscoa nasciam em Abib passado e morria no Abib da Páscoa. Um Abib antes. Então, isso dava 12 meses de um Abib a um Abib. Isso quer dizer de um abril a um abril, tá bom? Então, o cordeiro tinha que nascer em abril. Ele tinha que nascer em abril, tá entendendo? Então, aí no capítulo 12, verso 5, nós encontramos essa afirmação, que o cordeiro tinha que ser macho de 1 ano. E para ele morrer na Páscoa, ele tinha que ter 1 ano, então ele tinha que nascer em abril passado. Como esse cordeiro é uma figura do Salvador, a Bíblia é uma figura do Salvador. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, tá bom? Lá diz assim, celebrai a Páscoa. Celebrai a Páscoa. Shaul fala, celebrai a Páscoa, tá bom? Porque Yahushua, ou Yahushua, nossa Páscoa, olha só, foi sacrificado por nós. Então, o Salvador é chamado de a nossa Páscoa. Tá? O nosso Salvador Yahushua é chamado de a nossa Páscoa. Então, não tem como esse cordeiro do passado não ser uma figura também de Yahushua, tá bom? Então, pega essa visão. Se o cordeiro de Yahushua, o cordeiro que representava ele, nascia no primeiro mês, então isso mostra que, sendo esse cordeiro uma sombra, uma figura, então ele realmente precisava, Yahushua também precisava nascer no primeiro mês. E não como dizem hoje, no mês de outubro, setembro, que isso aí não é primeiro mês. O primeiro mês é Abib, tá bom? Pega essa visão, tá bom? Que o Eterno te abençoe. E agora eu quero falar com você sobre o quê? Sobre o tabernáculo, que eu não mencionei no outro vídeo. Fiquei devendo essa para você. Então eu quero mencionar agora. No livro de Êxodo, que a gente conhece como Êxodo, mas na verdade é Shuamós, e também no hebraico antigo é Shuamós, e no hebraico moderno, hoje já está como Shemote, ali nós vamos encontrar o quê? O Criador pedindo para fazer o profeta dele, né? Yalmehu, exatamente, fazer o quê? Um tabernáculo para ele. No capítulo 25, verso 8, nós vamos encontrar ali o Criador dizendo assim, olha, me faça um tabernáculo para que eu possa habitar no meio do povo, conforme o modelo que eu te mostrar no monte. Então o pai falou que ia mostrar para ele, tá, um tabernáculo, ia mostrar um tabernáculo para ele, e ele tinha que fazer o tabernáculo para o pai habitar no meio do povo, mas tinha que ser figura, conforme a figura que ele mostrou para o profeta no monte. E no capítulo 40, verso 1, o Criador, então, deu a ordem, já havia dado essa ordem, e no capítulo 40 encontramos registrado que o tabernáculo foi levantado no dia 1º do primeiro mês, ou seja, no dia 1º do primeiro mês, que é Abib, entendeu também? Então, é o primeiro dia do primeiro mês, isso é o primeiro de Abib, que em português se fala abril para o Abib, tá? Porque a palavra abril tem como raiz, tá? A palavra Abib, da Bíblia, tá bom? Então, da palavra Abib foi que veio a palavra abril, tá bom? É a raiz, tá? Isso é muito importante, não é pouco importante, porque se o cordeiro da Páscoa, se o tabernáculo agora, o tabernáculo nasceu no dia 1º do primeiro mês, e ele é uma figura do Messias. No capítulo 40, verso 1, fala que ele foi levantado no dia 1º do primeiro mês, foi levantado. E no capítulo 40 mesmo, verso 17, diz para nós da Escritura
que o tabernáculo ficou pronto. Olha só que interessante, ele ficou pronto para ser usado, consagrado. Ou seja, ele ficou prontinho um ano depois, também no dia 1º do primeiro mês. Isso você lê no verso 17. Então, no capítulo 40, verso 1º, ele inicia no dia 1º do primeiro mês, e um ano depois, ele fica pronto no dia 1º do primeiro mês. Olha só, tanto iniciou a obra no dia 1º do primeiro mês, iniciou a obra pela mão dos homens, não se esqueça, foram os homens do pai que levantou aquele prédio para o pai, tá? E o pai então se manifestava nesse prédio, porque o profeta tinha que entrar nesse prédio, nesse local, nesse tabernáculo, para poder o pai se manifestar. O pai falou que ia habitar no meio do povo, e habitou mesmo, tá? O profeta então entrava nesse lugar para ouvir o Criador falar entre os dois querubins, porque havia 2 querubins de frente para o outro, tá? Dentro do tabernáculo, e havia a arca da aliança, tinha a arca, né? Digamos que assim, e os querubins olhando um para o outro, e no meio entre um e outro, o pai se manifestava e falava com o povo, falava com o profeta, tá bom? Então o pai falava dentro do tabernáculo, tá? Entre os querubins, tá bom? Falava com o profeta. Então é importante que esse tabernáculo nasceu no dia 1º do primeiro mês, pela mão do homem, foi levantado, e ele ficou pronto pela mão dos homens também, né? No dia 1º do primeiro mês, um ano depois. Isso no versículo 17, tá bom? Então ele nasceu no dia 1º do primeiro mês e ficou pronto no dia 1º do primeiro mês. E esse tabernáculo significa que o corpo do Messias, corpo do Messias, porque no livro de Hebreus, e Aldim, capítulo 10, fala sobre, no verso 5, fala sobre isso, tá bom? Ali fala assim, tira o primeiro para estabelecer o segundo. Então, tira o primeiro para estabelecer o segundo. E nessa vontade temos sido santificados pelo corpo de Yahshua. Então, no capítulo 10, verso 5, está comprovado pela Escritura Sagrada de Aldim que o segundo tabernáculo é o corpo de Yahshua, tá entendendo? Então, assim como o corpo de Yahshua, assim como o primeiro tabernáculo nasceu no dia 1º do primeiro mês, ou também o corpo de Yahshua tinha que nascer no dia 1º do primeiro mês. Foi por isso que nós falamos aqui para você, tá? A respeito desse assunto, né? É por isso que nós estamos tratando desse assunto aqui, porque o tabernáculo era uma figura do corpo do Yahshua, tá? E assim como ele nasceu no dia 1º do primeiro mês, também o corpo de Yahshua tinha que nascer no dia 1º do primeiro mês. E assim como nasceu no dia 1º do primeiro mês, o corpo de Yahshua, ele tinha que ser batizado, imergido nas águas também, para ficar consagrado pronto no dia 1º do primeiro mês. Então, o dia que Yahshua se batizou, também era o dia 1º do primeiro mês. Olha que interessante. Ou seja, é o mês da Páscoa, tá? Então, o primeiro mês é o mês da Páscoa, o tabernáculo nasceu no dia 1º do primeiro mês, que é o mês da Páscoa, a Bíblia, que é abril também, então 1º de abril, e também nasceu também, ou seja, ele foi batizado no dia 1º do primeiro mês também, tá? No dia 1º do primeiro mês, ele foi imergido por Yohanan Batista. Fica com esse conhecimento, tá? Confere, confirma isso. Na palavra fala para nós coisas excelentes, coisas grandiosas. O Criador fala assim, clamas a mim e revelarei para você coisas grandes e ocultas que tu não sabe. Jeremias capítulo ali 34, não é isso? Clamas a mim e revelarei coisas grandes e ocultas que tu não sabe. Então, o filho também disse, agradeço ao Pai, porque não revelasse essas coisas aos sábios e entendidos, mas revelasse aos pequeninos seus. Então, nós estamos aqui para isso, para abençoar a família de Yahshua, abençoar você. Segue, assista esse vídeo, né? E se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, Apóstolo Sandoval Sampaio. Se inscreva, dê o like para que o YouTube possa ver que há algo relevante aqui, né? Nesse vídeo deve ter algo importante para você, né? Por exemplo, você vai conferir passo a passo o que o apóstolo falou, Sandoval, e vai aprender, tá? Aprender a dar esse estudo, tá bom? Então, veja bem, eu falei aqui no vídeo anterior, eu expliquei que o anjo foi à casa da Maria, que a gente conhece como Maria, que é Mauroém, né? O anjo foi até lá, no capítulo 1 de Lucas, verso 26, né? O anjo foi lá no 6º mês, tá bom? Elu, lá
Lá fala assim, o anjo visitou a mãe do Salvador, Mauruém, que no caso é Mauruém, lá está como Maria, né? Tradução, né? Nós cremos que não existe tradução de nomes próprios, porque seus nomes próprios não se traduz por ser substantivos próprios. O nome dela é Mauruém no aramaico, né? Isso na língua, no hebraico antigo, né? A gente fala assim. E o que aconteceu? No sexto mês, Lucas 1:26. E o sexto mês lá é chamado Elu, mas é equivalente no Brasil, no nosso calendário, como agosto. Então você conta, então, se o anjo chegou lá no mês de Elu, que é o mês equivalente ao agosto, você conta de agosto para frente os 9 meses. Você conta de agosto, assim, ó, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, em dezembro, a Mauruém, a mãe do Salvador, está grávida de 5 meses, ó. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Sendo agosto o Elu do calendário hebraico, tá bom? Aí você conta de dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 9 meses aí, ó. 9 meses certinho. Então, bate 9 meses com o mês da gravidez, os 9 meses de gestação. E abril é o mês que nasce a criança. Então, o Salvador, nascendo no mês de abril, ele nasce no dia 1º do Abib, no dia 1º de Abib, ou seja, ele também nasce no dia 1º de Abib, como todos os seus símbolos aconteceram no dia 1º de Abib. Assim como o tabernáculo nasceu no dia 1º do primeiro mês, o Messias também nasce no dia 1º do primeiro mês de Abib, que é equivalente ao nosso 1º de abril. Daí vem o tal do dia da mentira que as pessoas falam hoje. O dia da mentira, mas porque o dia da mentira para cá, o dia da mentira para lá, todo mundo chega no 1º de abril, mente, né? Então, esse 1º de abril é devido ao nascimento do Salvador, que nasceu no dia 1º do primeiro mês. Alguém vai falar assim, você crê nisso, que o Salvador nasceu mesmo, sem ter nada assim, tipo, a mãe dele não teve nada com seus pais? Bom, ele é uma pessoa extraordinária, né? Pelo que nos consta, um fenômeno, é isso? Algo inexplicável, fez coisa que um homem normal não faz, não fez, jamais poderia fazer, tá? Há poder no seu trabalho, há um poder tremendo, transformador. A sua mensagem é uma mensagem espetacular. Há quem diga que ele é o maior psicólogo do mundo, eu acredito também que ele é muito mais que isso, tá? E quanto à forma dele nascer, a forma dele ter vindo ao mundo, isto sendo confirmado, e é confirmado, eu tenho confirmado isso na minha vida, que ele não é realmente um homem normal. Ele não foi um homem normal, ele se fez carne e habitou entre nós, mas ele já existia mesmo no plano espiritual, no céu dos céus, com o Pai eterno Ial, né, cujo nome é Ial. Ele já habitava lá. Ele diz na palavra no livro de Al-Hanan, que é o capítulo 17, ele fala, Pai, honra o teu filho com aquela mesma honra que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, né? Então ele existe antes que o mundo existisse, ele já existia com o Criador do céu e da terra. Ele é o Filho, não é isso? Ele é o Filho, as profecias apontam para isso. É importante notarmos o seguinte, que, então, ele é o Salvador do mundo, já deu prova disso, mas tem pessoas que é incrédula, céticos, são pessoas que estudaram, doutores em doutor disso, doutor daquilo, e não é doutor de nada. Não adianta as pessoas dizer que sabe tanto, e, perdão da expressão, né, dá um fora desse, né, um fora realmente, muito fora, porque eles não têm a experiência espiritual. Alguns deles foram até pastores, né? Dizem que foram pastores, mas na verdade eles nunca foram pastores, porque eles nunca tiveram assim uma experiência com o Criador do céu e da terra, com Ial. Eles nunca tiveram essa experiência. Quem um dia chegar a ter essa experiência, ele vai ser usado pelo Criador, primeiramente, ele vai ser usado tremendamente na terra, ele vai ver milagres acontecer, sinais acontecer pela invocação desse nome Ial, porque no nome de Ial tem poder para acontecer milagres, né? Então essa pessoa vai ver os sinais, ver os milagres e vai crer cada vez mais. Cada vez que um milagre acontece, ele crê mais. Ele nunca vai deixar de ser pastor para virar ateu e ficar combatendo o nome de Ial,
né, na internet, gravando para poder desfazer do nome do Eterno. Então isso ele jamais vai fazer. Nós conhecemos que o nome do Criador não era aquele que nós conhecíamos, recebemos de nossos antepassados, pais, né, nossos pais, exatamente. Nós aprendemos que o nome não era esse porque nós fomos estudando, pesquisando, e aí chegamos à conclusão que o nome do Criador é Ial, não é isso? Então, todos nós somos família de Ial e estamos aqui hoje servindo a Ial. Muitos de nós tivemos experiências sobrenaturais, né? Sobrenaturais. Uns tiveram cura de pessoas da sua família, outros de si mesmo. Enfim, o Criador se manifesta às pessoas que acreditam nele, que têm fé nele. Ele se manifesta a essas pessoas. Então, essas pessoas que chegam a ser pastor, que é realmente, de fato, um líder, ou tem o dom do pastorado, o dom do apóstolo, como eu falo para você que eu fui chamado para ser apóstolo, porque eu recebi um chamado do Criador. Então, essas pessoas, ele jamais sai falando que o Criador não existe, que é invenção do homem, que isso não existe. Essas pessoas nunca foram, de fato, de verdade, nunca receberam um chamado do Criador eterno. Eu falo aqui agora para você, então, baseado na experiência que eu tenho de muitos milagres que eu já vi acontecer. Já tive a oportunidade de ver mais de 1000 demônios sair por debaixo pela imposição das mãos, repreender o demônio e o demônio sair no nome de Ial, tá bom? Ialcha, isto, muitos demônios saíram, gritando também, exatamente como saía, como a Escritura fala. Tenho visto também pessoas ser curadas instantaneamente, milagres acontecendo. A minha vida, louvado seja o eterno Ial, foi marcada e tem sido marcada por milagres. Eu agradeço muito a Ial por isso, tá bom? Muito a Ial por isso. Então, nossa fé não se baseia em palavras, em vídeo de internet, de irmão que gravou falando isso, falando aquilo. Não. Nossa experiência vem de quê? De uma vida dedicada ao Ial, ao Criador. Por isso nós temos visto os milagres acontecer, os milagres nos acompanhar. Por isso eu convido você para nos acompanhar, para se inscrever em nosso canal, para ouvir os testemunhos de milagre do apóstolo Sandoval, tá bom? E que o Eterno abençoe você. Seja bem-vindo, família de Ial, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você não se inscreveu, nós só te pedimos isso, se inscreve em nosso canal e aproveite os nossos estudos. Está excelente o estudo aí do tabernáculo, porque Ial Roxo disse, eu sou o tabernáculo. Ele falou, derribai esse templo e reedificar em 3 dias. Então, Ialcha representava, veja bem, ele foi representado pelo tabernáculo no deserto. Mas o tabernáculo nasceu no dia 1º do primeiro mês, não se esqueça disso. Então, o Messias também tinha que nascer no dia 1º do primeiro mês, que equivale ao 1º de abril, tá bom? E não esqueça de como você aprendeu a contar, que o anjo chegou na casa dela, na casa da mãe dele, do Salvador, no dia 1º, aliás, no mês 1º, né? Aliás, ali fala no Elu, né? Chegou ali no 6º mês, exatamente. E o anjo visitou a Mauruém, né? Conhecido como Gabriel na Bíblia, né? Ele não é Gabriel, é Gaporu, o nome dele. Ele chega ali no capítulo 1 de Lucas, verso 26, no mês 6º, né? No 6º mês foi o anjo à casa da mãe do Salvador. Ali está em Lucas 1, 26. E o 6º mês, não se esqueça, lá é Elu, na terra do Salvador. Mas o mês equivalente é agosto. Então, tu aprendeu a contar de agosto, né? Você põe agosto como sendo o primeiro mês e conta, então, até 9 meses, vai bater em abril, tá bom? E assim você descobre que o Salvador realmente nasceu no mês de abril. E o fato, eu expliquei aqui, que ele, ao nascer no dia 1º do primeiro mês, porque em todas as simbologias nasce no dia 1º do primeiro mês, né? Do primeiro mês, como cordeiros da Páscoa, todos cordeiros tinham que nascer no mês 1º, né? E no primeiro mês, tá bom?
ele morreria com 1 ano de vida, 1 ano de vida. Então ele morre com 1 ano na Páscoa, 1 ano e 14 dias. Todo cordeiro morria com 1 ano e 14 dias, tá bom? 1 ano e 14 dias. É isso. É interessante isso aí, né? Ele morre no dia 14, o cordeiro da Páscoa, né? No dia 14, então aí você vai considerar que nascendo no dia 1º, mas morre no dia 14. Mas ele nasce no mês 1º, tá bom? Nasce no mês 1º, no dia 1º, e morre no mês 1º. Morre dentro do mês 1º. Morria no 1º mês, tá bom? Morria no 1º mês. Com 1 ano, porque de Abib a Abib é 1 ano, entende? De Abib a Abib é 1 ano. Então não tem como sair fora disso. Abib a Abib é 1 ano, 12 meses. Então por isso que ele tinha que morrer com 1 ano. Então de Abib a Abib. Abril. Então, nós observamos esses detalhes, passamos para você crescer no conhecimento, tá bom? Que o Eterno abençoe. Se continue conosco, compartilhe nosso vídeo com os amigos para explicar isso também, em nome de Alja, tá bom?